com todos aqui, com as suas famílias representadas, seja onde quer que estejam. Qualquer problema que vocês perceberem no meu áudio ou na minha apresentação de slides, vocês podem estar me comunicando, que a gente faz os devidos ajustes, né? Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, verso 11, diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, muitas vezes, o povo de Deus é chamado justamente a esse papel, né? De poder justamente se proteger contra o seu adversário ao identificar o laço de engano, né, que está sendo aí usado pelo inimigo, as artimanhas de Satanás, para que não caiamos nela. E por isso nós temos a Bíblia, por isso nós temos o espírito de profecia, que são ferramentas tão valiosas na nossa vida espiritual, a fim de nos protegermos, né? Como diz a palavra de Deus, Satanás é como um leão que está rugindo ao redor, a fim de procurar quem possa devorar. E que nós possamos, então, resistir a esses enganos. Então, a mensagem de hoje, uma mensagem que tem a ver justamente com o tema profético, com o nosso tempo que nós estamos vivendo agora, com o que vai acontecer em breve, e como nós podemos, então, estar firmes, né? Segurando nos braços de Jesus. Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas estão na minha mão e ninguém as arrebatará de mim, né? Do meu aprisco. Que nós possamos ser essas ovelhas, né? Então, o título da mensagem: A Locomotiva de Lúcifer. Então, esse título eu tirei com base numa visão que Deus deu a Ellen White no livro Primeiros Escritos. Nós não iremos entrar nessa visão hoje, mas sim amanhã. Então, mas à medida que o tempo for passando, vamos então esclarecendo cada coisa, né? O que seria isso, esse carro-chefe do engano de Satanás. Então, vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 12, o que que nós temos lá? Se você for ver, o livro do Apocalipse é dividido em seções. E existem várias seções. Mas a seção central do livro, que muitos estudiosos colocam como a seção central, é a que vai do Apocalipse 12 até o Apocalipse 14, né? 12 a 14. É a seção chamada a seção do grande conflito. E nessa seção central, nós temos, então, a identidade e a obra do remanescente, e nós temos a identidade e a obra do dragão e seus dois aliados. Em Apocalipse 12, nós lemos a respeito, muitos de nós já estamos familiarizados, que em Apocalipse 12 nós lemos a respeito de uma terrível batalha, né? De uma terrível guerra que ocorre primeiramente no céu, né? E depois, então, ela é transferida, né, para a Terra. O dragão luta contra a mulher, mas como ele não consegue ser exitoso, como ele não consegue derrotar a mulher de forma cabal, de forma plena, ele então junta dois de seus aliados para continuar a guerra contra a descendência da mulher, que ele não conseguiu derrotar. Então, esses dois aliados são quem? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E justamente essa dupla vai tentar extirpar, vai tentar finalizar aquilo que o dragão não conseguiu fazer com a mulher, eles vão tentar fazer com a descendência, ou o remanescente. E aí, muito conhecido, né, na teologia, já muita gente identificou nesses três atores uma paródia da própria Trindade, né? Porque Satanás faz as coisas por imitação. Ele não é criador nesse sentido. Então, o dragão é identificado por muitos como sendo uma paródia de Deus o Pai, a besta do mar como sendo uma paródia ou uma contrafação de Deus o Filho, e a besta da terra como uma paródia de Deus o Espírito Santo. Justamente porque cada um deles tem uma função específica, né? O dragão que dá o seu poder, o seu trono, a besta do mar, assim como Jesus, né? Na profecia aqui, ela é ferida de morte, mas volta à vida, sobrevive, e justamente a besta da terra faz sinais e maravilhas, até fogo descer do céu, né? Assim como nós vimos lá nas manifestações do Espírito Santo, por exemplo, em Atos, né, ao longo da Bíblia.
E aí nós precisamos nos perguntar nesse sentido: quem representam esses três poderes? Como nós podemos identificá-los? Muitos de nós já sabemos quem são esses três poderes, né? Para quem já está na igreja há algum tempo, até entra meio que por osmose, né? A informação. Mas nós precisamos saber como identificar, como mostrar de forma bíblica qual é o raciocínio que nós podemos usar para explicar até para quem não é até para quem não participa, né, da igreja, que a gente identifica dessa forma. Então, quem seria o dragão? Como nós podemos identificar? O dragão, em Apocalipse 12, se você for lá em O teu Apocalipse 12, slide não verso está passando. 9, o slide está passando, irmão? Agora sim, agora começou a passar. Sim, né? Então, se você for lá para Apocalipse, capítulo 12, verso 9, vai dizer o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, aqui, a profecia está falando de forma clara: o dragão é Satanás, certo? Mas Satanás é o quê? Um anjo, né? Um querubim caído, ser espiritual. E ao longo da história, Satanás sempre se utilizou de quê? De sistemas humanos, de instrumentos humanos terrestres para realizar os seus propósitos, né, os seus fins. E quem foi então, historicamente, que Satanás usou nesse contexto aqui do dragão? Se você for lá para o verso 4, o verso 4 diz assim, Apocalipse 12, verso 4, falando do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então o dragão aqui está nessa posição de querer devorar o filho. Quem é este filho? Se você for para o verso 5, vai dizer assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, isso aqui é uma imagem messiânica. Desde o Antigo Testamento, a gente tem essa ideia de que o Messias, né, o Salvador, ele governaria as nações. Desde lá de Isaías, por exemplo, capítulo 2, quando fala, né, que nos últimos dias o monte do Senhor iria se elevar sobre todos os demais, e de Sião sairá a lei. Por quê? Porque o Messias governaria desde Sião, transformando, né, as armas das nações em podadeiras e governando em paz. Então, esse filho aqui, que nasceria a mulher, é o próprio Jesus Cristo aqui, que governaria as nações. Então, o dragão, justamente aqui, está representando uma tentativa de morte, de assassinato, né, do próprio Filho de Deus. E quem na história nós podemos identificar como tendo feito essa tentativa de tentar matar o filho de Deus logo após o seu nascimento. Então, se você for lá para Mateus, capítulo 2, verso 13, você vai ver que lá na visita dos magos do Oriente, quando eles foram ali, seguindo, né, a estrela e visitaram o Jesus, eles primeiro passaram ali na presença de Herodes, né, que estava ali governando, e eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? E aí Herodes ficou surpreso, ficou de orelha em pé, né, querendo saber mais. E depois que eles então visitaram Jesus, voltaram por outro caminho, porque foram advertidos, né, por Deus a não passarem novamente por Herodes. E Herodes, se sentindo o quê? Enganado, expediu então um decreto logo depois, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo naquela região, naquela circunvizinhança. Deus já havia, então, nesse meio tempo, advertido José a fugir dali até que os seus inimigos não estivessem mais vivos, né? E aí, o menino Jesus foi para o Egito, ali permanecendo até que a situação se acalmou. Depois eles foram para onde? Para Nazaré, que era uma região mais diversificada, mais miscigenada, não teria não teria tanto os olhos de Roma ou dos judeus ali naquela região, seria uma região mais segura e cresceria em segurança, né? Pelo menos eles pensaram dessa forma. Então, o que acontece? Roma, que esteve envolvida nessa tentativa de morte do menino Jesus,
E se a gente for ver ao longo da vida de Cristo, Roma que esteve envolvida também nos eventos finais. Foi um governador romano que julgou Jesus, né? E ele foi condenado, né? Foram guardas romanos que estiveram ali açoitando Jesus e pregando na cruz. Foi um selo de Roma que foi colocado no túmulo de Jesus após a sua morte, e foram guardas romanos que estiveram guardando o túmulo de Jesus naquela situação. Então, veja, Roma está do início ao fim. Cristo Jesus nasceu, viveu e morreu sob o Império Romano. E foi Roma que esteve envolvida nos eventos da vida e morte do Messias. Então, nós podemos dizer, sim, com segurança, que, historicamente, Roma é o dragão histórico. Roma é o dragão histórico. Mas Roma não duraria para sempre, né? Tudo passa, os impérios passam, e a gente vê que no ano 476 depois de Cristo, o último imperador romano foi deposto. No caso, Rômulo Augusto não foi deposto, e aconteceria uma outra situação agora, uma transição. Roma, então, vai passar o dragão, vai passar o bastão da vez na linha histórica para um outro poder, que é justamente um novo ator, né? Apocalipse 13 vai dizer assim, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa aqui é a besta do mar. Veja que o dragão está dando o seu poder a ela, transmitindo seu título, seu poderio, seu trono, né? E quem foi justamente que se desenvolveu após a queda do Império Romano no ano 476? Porque se Roma foi até 476, então esse poder deveria surgir em algum momento depois de 476, porque a profecia indica isso. Justamente foi a Igreja Romana, certo? No ano 538, esse é um ano importante, porque o que aconteceu? Em 538 houve a retirada do cerco dos ostrogodos, o último empecilho ao desenvolvimento da Igreja Romana. Os ostrogodos eram uma das tribos bárbaras que estavam ali, naquela circunvizinhança, e para que então a Igreja de Roma pudesse se desenvolver, precisavam então retirar este obstáculo, que justamente no caso eram os ostrogodos, que misteriosamente retiraram seu cerco em 538. E isso é atestado por diversos historiadores, ou seja, o fato de que foi a Igreja Romana a principal herdeira do Império Romano. Né? Esse historiador diz assim, a transferência da residência do imperador para Constantinopla foi um triste golpe para o prestígio de Roma, e na época alguém poderia prever seu rápido declínio, mas o desenvolvimento da igreja e a crescente autoridade do bispo de Roma ou do papa deram a ela um novo sopro de vida e fizeram dela novamente a capital, desta vez a capital religiosa do mundo civilizado. Então, aqui esse historiador coloca justamente essa transição. Novamente, aqui o Stanley, ele vai dizer assim, os papas preencheram o lugar do imperador vacante em Roma, herdando seu poder, prestígio e títulos do paganismo. Constantino deixou tudo para o bispo de Roma. E o papado é apenas um fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado em seu túmulo. Então, aqui uma imagem bastante gráfica, né? Que justamente esse historiador aconteceu nessa transição histórica. De fato, a Igreja de Roma que herdou a questão dos títulos, como ele diz aqui, herdou o poder, prestígio e títulos do paganismo. Isso é um fato histórico, certo? Mas durante quanto tempo, então, esse poder atuaria? A profecia diz, no verso 5, que foi dado a ela, a essa besta, agir 42 meses, né? 42 meses. Esses 42 meses são os mesmos 1.260 dias durante os quais a igreja esteve no deserto, no tempo de perseguição, e pelo princípio dia-ano entendemos que são 1.260 anos, que é justamente o tempo em que a igreja de Roma esteve em atividade
entrando no seu apogeu e declínio nesse período profético. Se o tempo de 1260 anos começou em 538, com a retirada do cerco dos ostrogodos, se você contar 1260 anos a partir dessa data, você chega a 1798, que foi quando o Papa Pio VI foi preso. Então, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, foi então lá, porque Napoleão começou a ver o Papa como um adversário no seu projeto expansionista de domínio europeu. E então, o Papa foi preso de fato, e aí em 1798 seria então essa ferida de morte que seria aplicada à besta, justamente aqui no verso 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. E aí essa ferida novamente sofreu um novo revés em 1870, com a perda dos estados pontifícios. A Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, era o quê? Uma grande senhora feudal, era dona de terras, era dona de posses, nesse sentido, né? Durante a Idade Média. E aí, em 1870, com a unificação italiana, houve então a perda dos estados pontifícios das terras que a Igreja ainda detinha naquela região, certo? Mas a profecia indica que ele vai recuperar em algum momento. O verso 3 continua dizendo que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em algum momento, então, nós teremos um papado reavivado, uma igreja romana reavivada, no sentido de a sua autoridade, o seu poder novamente estarem no palco mundial, de uma forma ou de outra, né? E a gente vê que em 1929 ocorreu novamente uma abertura nesse sentido, com a criação do Vaticano pelo Tratado de Latrão. Então, novamente, a igreja que não tinha mais posses, perdeu desde 1870 qualquer tipo de território, em 1929 voltou com o Vaticano, e desde então ela vem crescendo em influência, vem crescendo em prestígio e admiração, mas ainda não chegou nesse nível aqui de toda a terra se maravilhar seguindo a besta, embora nós tivemos, de fato, eventos importantes, como o discurso do Papa nos Estados Unidos, né, onde ele foi aplaudido de pé, vemos que há um crescendo, né, um aumento dessa admiração. Mas a profecia indica que ainda haverá uma maior restauração desse poder que foi manifestado no passado, certo? E a questão da besta da terra, né, a localização da besta da terra, como nós podemos entender? A besta da terra justamente é esse terceiro poder aqui. Como nós estamos familiarizados com os demais poderes surgindo de outras regiões do globo, a besta da terra é um elemento novo na profecia. Nós não encontramos no Apocalipse, nos outros livros proféticos, por exemplo, no livro de Daniel, nenhum paralelo com a questão da besta da terra. A besta do mar nós encontramos, é uma besta semelhante ao leopardo, semelhante ali aos animais de Daniel 7. Mas a besta da terra é um ator novo na profecia, que só seria visível então no tempo do fim, depois que a ferida de morte fosse aplicada à besta do mar. Primeiro vamos determinar por onde nós devemos identificá-la, geograficamente. Então, se você olhar aqui nesse mapa, você vai ver que aqui são todos os impérios proféticos. Então, cada bolinha aqui representa um império profético diferente, desde o início. Eles todos estão no Velho Mundo. Todos eles estão, que compreende justamente a África, a Ásia e a Europa. Todos eles estão no Velho Mundo, ao redor do Grande Mar. Vocês lembram? Daniel 7 fala que ele viu 4 animais surgindo do Grande Mar. Mar representa povos, nações, multidões e línguas, mas geograficamente o Grande Mar é entendido também como o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo tem comunicação com esses 3 continentes, né? Com a África, a Ásia, a Europa. E aí, nesse sentido, todos os impérios proféticos até aqui surgiram ao redor do Mar Mediterrâneo, surgiram do Velho Mundo. Então, de baixo para cima, no sentido anti-horário, começa com a África, em amarelo, depois nós temos a Síria, em roxo, aí nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma.
todos eles ali ao redor do mar Mediterrâneo, todos eles no Velho Mundo. Mas veja, a besta da terra, ela não surge do mar, ou seja, ela não surge do Velho Mundo, ela não surge de África, Ásia ou Europa, ela não surge de uma região ao redor do mar Mediterrâneo, ela surge da terra. Então aqui a profecia quis fazer um contraste entre os demais impérios proféticos e esse novo agora que está surgindo. Então, se não estamos falando de África, Ásia e Europa, e se a cada império profético nós vemos que ele se desloca cada vez mais para o Ocidente, fazendo um giro, como a gente percebe, cada vez indo mais para o Ocidente, então a besta da terra, ela tem que estar excessivamente ao Ocidente. Tem que estar no Ocidente, no extremo Ocidente, digamos assim. E quem está no extremo Ocidente, quando a gente exclui o Velho Mundo, é o Novo Mundo, ou seja, a América, o continente americano. E aonde especificamente, dentre as Américas, né, do Norte, Sul ou América Central, nós podemos identificar esse poder? América do Norte. Por que especificamente? Além do fato de ser o continente americano, nós podemos identificar especificamente a América do Norte por causa da situação que a gente lê em Apocalipse 12, versos 6, 15 e 16. Apocalipse 12, 6 diz assim, que a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que é o período de perseguição de atuação. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, aqui está. Para nós identificarmos a besta da terra, nós temos que identificar quem é a terra de onde a besta da terra surge. Aqui, a terra claramente é uma aliada da mulher. Claramente, a terra está, nesse sentido aqui, engolindo, né, as águas da perseguição, provendo à mulher uma proteção especial durante os 1260 anos. A terra é aliada da mulher. Não é a terra, o planeta Terra aqui. É uma localização geográfica específica do globo, para onde a mulher fugiu. Então, se você for ver historicamente, a América do Norte foi, de fato, um refúgio para justamente cristãos fugidos da perseguição do Velho Mundo, fugidos da perseguição principalmente da Inquisição. Então, aqui, muitos cristãos quiseram, então, fundar uma religião sem papa, uma nação sem rei, que pudesse, então, estabelecer os princípios, né, da liberdade civil e liberdade religiosa, e pudesse professar a fé cristã da forma como eles interpretavam. Então, aqui nós temos que a América do Norte cumpre perfeitamente essa função, esse contexto histórico, e justamente no período, mais ou menos, em que a besta do mar recebia a ferida de morte. Aqui, John Wesley, um reformador protestante, isso aqui eu tirei essa citação de uma palestra que eu assisti do pregador Walter Weiss, né, que é aquele que tem várias séries, né? Então, ele diz que John Wesley tem uma citação, né, uma nota, que ele escreveu em 1754, e John Wesley escreve o seguinte, sobre a besta da terra: ela ainda não chegou, entretanto não pode estar muito distante, pois deverá aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. Então, veja só, todos os reformadores protestantes, ou quase todos, já tinham identificado a Igreja Romana como sendo o poder representado pela besta do mar. E agora, alguns desses reformadores protestantes, incluindo John Wesley, estavam prevendo o aparecimento da segunda besta, da besta da terra. Porque, justamente, ela deveria aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. Após a sua ferida de morte, deveria estar emergindo no poder essa segunda. E aqui John Wesley está correto nessa análise que ele escreveu em 1754. E, de fato, foi isso que aconteceu. Em 1776, a independência dos Estados Unidos ocorreu. Em 1783, a independência foi reconhecida. E em 1803, os Estados Unidos, que eram apenas
a costa leste do que hoje são as 13 colônias, compraram o território da Louisiana e dobraram de tamanho da noite para o dia, lançando as bases para o que seriam hoje, né? Em 1803, justamente no final do período profético. Então vamos ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos por volta do fim dos 1260 anos, que é justamente essa compra da Louisiana. A Louisiana é toda essa região aqui em verde, né? E aí, o que ocorre? Em 1801, os franceses tomaram controle do porto de Nova Orleans, que fica bem aqui no finalzinho da Louisiana, bem aqui nessa região próxima ao oceano, né? Os franceses tomaram o controle do porto de Nova Orleans em 1801 e não permitiram mais que os americanos utilizassem o porto para escoar sua produção para os mercados europeus, principalmente. E os americanos sempre utilizaram, né? Estavam utilizando o porto de Nova Orleans. E isso acabou acarretando prejuízos econômicos. E aí o presidente dos Estados Unidos, na época, o Thomas Jefferson, enviou uma delegação de americanos para a França continental para tentar, de alguma forma, negociar, né, o uso do porto pelos americanos para escoar a produção e não sei o quê. Então eles enviaram, e aí em 1803, qual não foi a surpresa dos americanos ao encontrarem Napoleão, que ainda governava na França? Napoleão estava endividado e ofereceu então vender o porto de Nova Orleans por uma quantia de 15 milhões de dólares. E aí, então, da noite para o dia, pacificamente e sem guerra, os Estados Unidos compraram o porto e também tiveram controle da região do Midwest, né, que é a região do Louisiana, e acrescentaram 15 estados ao seu território. Essa região é uma região extremamente estratégica. Na verdade, todos os Estados Unidos são estratégicos porque é um país que tem características naturais muito positivas. Muitos analistas de política internacional chegam a dizer que qualquer povo que se estabelecesse ali na nação americana se tornariam o que os Estados Unidos são hoje, dadas as características extremamente positivas que esse país possui do ponto de vista da sua geologia, da sua natureza. Então, os Estados Unidos, na visão de muitos, são um império inevitável. Por quê? Essa região aqui em verde é uma região que tem a maior bacia hidrográfica da América do Norte, que é a bacia do rio Mississippi. A bacia do rio Mississippi tem a maior quantidade de rios navegáveis, de afluentes navegáveis do mundo. E aí, quanto mais rios navegáveis você tem em um país, mais você consegue transportar mercadorias, pessoas, né, entre as regiões, porque isso é infraestrutura gratuita que você tem. Né? O transporte marítimo é um transporte muito barato. E aí, além disso, essa região está sobreposta à maior quantidade de terra arável contígua do mundo, que é a região do Midwest. Né? Além disso, os Estados Unidos têm outras características positivas. Eles são um país bioceânico, tem comunicação tanto com o Oceano Atlântico quanto com o Oceano Pacífico. Então, ele não é prejudicado pelas mudanças de rotas internacionais ao longo do tempo, né, que ocorrem. Né? Hoje a gente tem uma crescente influência na rota da China. Antigamente tínhamos uma maior influência na rota europeia do Oceano Atlântico, digamos assim. Então, por ele ter essa dupla comunicação, ele não perde. Além disso, os Estados Unidos, eles não têm milhares de fronteiras para dividir com países ao seu redor. E eles estão isolados do restante do globo nessa região. Isso faz com que eles se protejam de qualquer influência externa que possam sentir em cenários de guerra civil ou instabilidade política. O vizinho do norte é aliado, que é o Canadá, e o vizinho do sul é fraco militarmente comparado com os Estados Unidos. Né? Então, nós temos aí todas essas características que beneficiaram, né, a população americana a se tornar, de fato, hoje nesse país uma nação rica, né, digamos assim. E aí nós temos essa situação da besta da terra explicada, né? A besta da terra é justamente esse novo império que surgiria no tempo do fim, justamente mais ou menos no final do período da primeira besta. Surgiria de forma pacífica, em uma região pouco habitada,
e se tornaria justamente uma potência, como nós vemos hoje. Mas será que nós sempre teremos essa questão da terra como sendo aliada da mulher? Porque nós vimos que a terra foi aliada da mulher, foi a terra que engoliu que foram jogadas contra a mulher. Ou seja, essa nação é símbolo de liberdade civil e religiosa. É uma nação que acolheu, uma nação protestante desde o seu início. Mas será que sempre será assim? Novamente, verso 11 do capítulo 13 diz que ele viu emergir de uma outra besta, a besta da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então veja, em algum momento, a partir desse contexto da terra como aliada da mulher, surgiria um poder perseguidor. Ou seja, nem sempre esse quadro se manterá. A profecia antecipa que, na verdade, essa besta da terra, embora seja semelhante ao cordeiro, falará como dragão. E será que nós vemos isso acontecendo? Será que nós vemos alguma mudança nesse sentido de orientação? Então, em 2017, eu estava lendo este livro aqui, A Desordem Mundial, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, que justamente foi um dos maiores analistas de ciência política, né, de geopolítica, que a gente teve no território nacional, ele já é falecido. E aí eu estava lendo esse livro, né, como quem não quer nada, querendo aprender mais sobre alguns assuntos, e eis que eu me deparo, ele que é um escritor ateu, né, foi um pesquisador secular, ele diz o seguinte, na página 88 desse livro, ele diz assim, os evangélicos conservadores, desde a década de 1960, começaram a aumentar sua influência, sobretudo dentro do Partido Republicano, participando nas questões sociais, como discriminação das escolas religiosas, direito do aborto, papel de homossexualismo, casamento e divórcio. Então, aqui ele está narrando, ele está dissertando sobre justamente o quê? A crescente influência do evangelicalismo conservador na política americana, justamente tendo influência no Congresso, no Senado americano, em vários assuntos. Desde a década de 60, há uma tendência crescente nesse sentido. E aí, na página 87, ele vai dizer de forma clara, ele diz assim, os evangélicos tradicionais, com uma postura intolerante, antidemocrática, pretendem instituir uma teocracia e a reforma da Constituição, com a afirmação de que os Estados Unidos são uma Christian nation, ou uma nação cristã, na tradução. Ou seja, sob a alegação de que os Estados Unidos são uma nação cristã desde o seu fundamento, porque os pais fundadores tiveram justamente essa ideia de estabelecer uma nação nesses princípios bíblicos. Muitas pessoas hoje, dentro do setor evangélico dos Estados Unidos, acreditam que a política americana, a forma como as coisas têm sido geridas, têm sido controladas por forças demoníacas. E aí muitas pessoas estão incomodadas com isso, pela forma secularizada, né, e até, nas palavras de muitos, satânica, como a política americana tem sido gerida, tem sido feita. E isso tem gerado uma insatisfação crescente em grupos evangélicos, em grupos protestantes, né, nos Estados Unidos, e tem havido um crescimento do chamado dominionismo, né, que é a teologia do domínio, de você, por meio da mão poderosa do Estado, estabelecer o reino de Deus na Terra, não por meio da interferência divina, mas pelas próprias instituições humanas. Então, tem havido esse crescimento dessas ideias, né? Então, aqui nós vemos claramente os princípios de um cenário futuro, porque o que gera isso são períodos prolongados de instabilidade. Então, quando você tem crises, você tem o ressurgimento de ideias totalitárias. Então, justamente, nós temos essa ideia de falar com o dragão, já temos esse sentido. E, claro, a aplicação de punições aos dissidentes, aqueles que não concordarem, será, como diz Ellen White, o resultado inevitável, né, daqueles que não se unirem nesse projeto. Nós vimos recentemente a volta de Trump, né, nas eleições americanas, o projeto 2025, muita coisa pode ser dita, mas então nós vamos avançar, né?
Então, nós temos esses três atores aqui: o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Historicamente, nós já explicamos. O dragão é Roma dos Césares ou Roma pagã, a besta do mar, Roma dos papas ou Roma cristã, e a besta da terra são os Estados Unidos. Mas esses poderes são o quê? Ideologias, eles representam ideologias. A Roma dos Césares pode ser representada pelo paganismo ou espiritismo na religião. Besta do mar pode ser representada como catolicismo e a besta da terra o protestantismo, que foi o próprio fundamento daquela nação, certo? O dragão não é apenas mais um poder, precisamos deixar isso claro, mas ele é como se fosse a argamassa de todos os demais. Ele está por trás de tudo, né? Porque você vê isso muito claro na besta do mar. Foi o dragão que deu o seu poder à besta do mar. E na besta, e no verso 4 do capítulo 13, é dito o seguinte: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta. Ou seja, quando você adora a besta, automaticamente você está adorando o dragão, você está prestando homenagens ao dragão. Certo? Aqui fala do período em que a ferida mortal será totalmente curada. E, novamente, a besta do mar vai entrar em cena. E na besta da terra, nós temos também a questão do dragão, porque ela fala como dragão. Então, não é apenas o contraste do cordeiro versus dragão, mas é também o fato de que a própria besta da terra tem ideologias semelhantes à ideia do dragão. E qual é a ideia predominante do dragão? A ideia do paganismo, a ideia do espiritismo, ou espiritualismo, né, de forma mais ampla. Por que nós dizemos isso? Que o dragão é espírita, né? Tem essa questão dos espíritos. Porque o dragão é chamado, no verso 9, de a antiga serpente. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E qual foi, então, os ensinamentos que o dragão deu à mulher? Qual é o evangelho da serpente? A serpente disse assim, ela disse duas coisas para Eva, né? Ela disse, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a serpente, dentro da sua teologia, né, podemos dizer, trouxe essas duas afirmações. A morte não existe, é uma passagem, e você pode se tornar como Deus. Se você for no site da Federação Espírita ou pesquisar alguma coisa nesse sentido, você vai ver que, conforme o Espiritismo, não existe morte, de fato, porque é apenas um desencarne, e o espírito é imortal e consciente. E este espírito, por meio de sucessivas reencarnações, vai se aperfeiçoando até atingir o nível divino, o nível da divindade. Então, até atingir o nível de Deus. Então, aqui nós temos essas duas afirmações. Então, veja só que os ensinamentos do dragão, os ensinamentos da serpente, que estão por trás de todo esse falso sistema religioso. E estes ensinamentos que abrem porta para a comunicação com espíritos de demônios, que são justamente, né, o instrumento de Satanás para os enganos finais dos últimos dias. E aí, nesse sentido, nós precisamos investigar. Agora, caminhando para a parte final dessa mensagem, vamos ver quais são, então, os fundamentos do Espiritismo, como nós podemos nos proteger deles com base na Bíblia. Então, o Espiritismo se fundamenta em 5 pilares: imortalidade da alma e consciência após a morte, a lei do karma, reencarnação, mediunidade e evolução. Então, todos esses 5 fundamentos, já adianto, não são bíblicos, nenhum deles se sustenta com base na palavra de Deus. Então vamos ver cada um deles. Imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? A ideia de que a alma é imortal, de que é consciente após a morte. E aí, de acordo com o Espiritismo, ela justamente vai o quê? Depois da morte do indivíduo, o espírito fica num estado errático, fica em erraticidade. E aí ele vai ser atraído para planos compatíveis com o seu desenvolvimento espiritual. Mas o que ensinou, por exemplo, Jesus a respeito do estado dos mortos? Quando Jesus foi lá, em João 11:11, visitar os parentes enlutados da família que tinha perdido Lázaro, o que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então aqui nós temos, Jesus aqui está comparando a morte a um sono. Aqui é uma tendência
desde o Antigo Testamento, de comparar a morte a um sono. O salmista diz: salva-me, Deus meu, para que eu não durma o sono da morte. Então, por que que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a morte é considerada como sono, né? A pergunta é a seguinte: o que é consciência? Como nós podemos identificar consciência? É meio difícil definir o que é consciência, mas nós podemos entender assim: consciência é aquilo que você manifesta durante o dia, mas que vai embora assim que você dorme. E volta assim que você acorda. Isso é consciência. Consciência é o que nós manifestamos no estado de vigília, quando nós estamos bem acordados, digamos assim. Então, a morte é comparada a um sono nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque não há consciência na morte, né? E sobre a questão da imortalidade da alma, Ezequiel 18:20 é muito claro, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Não existe a expressão na Bíblia de alma imortal. Não aparece nenhuma vez sequer. A alma é mortal, como diz Ezequiel 18:20, e muitas vezes está relacionada à própria pessoa humana, o indivíduo. Nós somos almas nesse sentido. Não temos almas. O próximo pilar é a lei do karma. O que é a lei do karma? Lei do karma, karma é o quê? Uma lei de causa e efeito. É a lei da ação. Se eu pratico boas ações, eu vou ter um resultado, eu vou ter um bom karma. Se eu pratico más ações, eu vou ter um karma ruim. E aí, na visão espírita, quando a pessoa morre, o espírito consciente vai preencher uma ficha espiritual. Nessa ficha espiritual que ele preenche no pós-vida, ali estão escritos todos os delitos, todos os erros, as inadequações, as faltas que esse espírito cometeu na sua vida pregressa. E aí, na próxima encarnação, quando o espírito renascer, ele vai justamente resgatar, ele vai expiar todos os erros que ele cometeu na vida passada. Isso é a lei do karma. É uma lei de causa e efeito que você vai expiar os erros da vida pregressa. Mas o que foi que ensinou Jesus, por exemplo? Será que isso se sustenta? Em João, capítulo 9, verso 1 a 3, é a história do cego de nascença, né? O verso 1 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que interessante, que reflexões nós podemos fazer. Aqui Jesus está dizendo que nem os pais do cego de nascença pecaram, nem ele próprio pecou, como se ele, anteriormente ao nascimento, pudesse ter pecado para que então ele nascesse cego. Veja só, se o cego de nascença não pecou para que nascesse cego, então não existe lei do karma. Não existem erros anteriores cometidos por qualquer pessoa para que ela possa nascer com alguma deficiência, por exemplo, na vida atual, caso existam infinitas vidas no passado, né? No caso, então, Jesus aqui claramente foi contra a ideia da lei do karma. Não temos lei do karma na Bíblia, isso é uma invenção. Reencarnação. A reencarnação é a ideia de que justamente é uma transmigração da alma. O espírito é imortal, mas o corpo é um invólucro temporário. E aí, por meio de sucessivas transmigrações da alma, o espírito vai se aperfeiçoando nesse ciclo. Mas o que então ensinou Jesus Cristo sobre essa ideia? Será que Jesus ensinou no próprio Evangelho de João também? Se você voltar para o capítulo 5, Jesus vai dizer no verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui claramente Jesus ensina uma ideia completamente diferente, a ideia da ressurreição. Ao longo de todos os evangelhos nós vemos a ideia da ressurreição. Desde Jó, no Antigo Testamento, que é o livro mais antigo, né, considerado por muitos, nós vemos a ideia da ressurreição, quando Jó diz, em minha carne eu verei o meu rei, o meu redentor, né? Então justamente nós temos a ideia da ressurreição desde o Antigo passando pelo Novo Testamento. E em Hebreus 9:27, nós vemos a realidade de que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existem várias mortes, como seria o caso se a reencarnação fosse verdadeira. A Bíblia ensina a realidade da morte única e depois disso o juízo.
A questão da mediunidade. Olha só, se o espiritismo, o espiritualismo, essas ideias de que você pode se comunicar com os mortos, com os espíritos familiares, se tudo isso fosse verdadeiro, imaginem o valor que Deus consideraria em relação às pessoas que se comunicam com os espíritos dos mortos. O espiritismo alega que ele é o consolador prometido. Por que que o espiritismo se autoproclama como o consolador prometido? Porque, por meio do contato que você pode ter com um parente falecido, com alguém que já morreu, você teria conforto em saber que ele está bem no outro plano, em saber que ele ainda terá outra missão a desempenhar. Mas qual então é a opinião de Deus a respeito daqueles que consultam os mortos? Será que eles são pessoas de fato estimadas na palavra de Deus? Em Levítico, capítulo 20, verso 6, diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Verso 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então, uma imagem bem negativa, uma proibição. E, por fim, em Deuteronômio 18, verso 10, a palavra de Deus diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, nós temos aqui claramente, a Bíblia vai na contramão. Não se deve consultar os mortos. Isso é abominável aos olhos de Deus. E, por fim, nós temos a questão da evolução. Né? O Espiritismo tem essa máxima, que é a seguinte: o espírito nasce no mineral, dorme no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Ou seja, o espírito vai se aperfeiçoar. Mineral, vegetal, animal e o reino humano, né? Então nós temos essa ideia do espiritismo da evolução dos espíritos. Mas o que ensinou Salomão a respeito disso? Se você for lá para Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, vai dizer justamente outra ideia. Diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, essa palavra aqui, todos têm o mesmo fôlego de vida, é a palavra ruar, que é a palavra espírito, nessa língua original. Então, justamente, não há essa hierarquia, essa evolução dos espíritos, nesse sentido. Então, nós vemos aqui justamente a ideia de que todos os fundamentos do dragão, os fundamentos espiritualistas, o contato com espíritos familiares, tudo isso é antibíblico. Nenhum dos fundamentos se sustenta quando analisamos à luz das Escrituras Sagradas. Ninguém precisa ser enganado por estes enganos finais, se justamente fizer da palavra de Deus a sua âncora. E nós precisamos, meus irmãos, sermos diligentes estudiosos da Bíblia, a fim de que não caiamos nestes enganos finais. Então, qual é o nosso papel? Vamos abrir, então, a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 23. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 23 é uma série de exortações de admoestações que Paulo faz à igreja de Tessalônica. E esses conselhos que Paulo dá, justamente são tão atuais para nós quanto foram naquela época, quanto mais o fim se aproxima. Verso 19 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o conselho, esse é o nosso papel. Que nós não venhamos a apagar o espírito nem desprezar as profecias, mas possamos reter o que é bom e nos abster de toda forma do mal e assim estarmos preparados para o retorno do Senhor, em glória e majestade. Essa é a minha mensagem. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus, graças te rendemos, Senhor, pelas verdades que o Senhor nos dá em tua palavra. Graças te rendemos, porque temos a luz,
que pode desmascarar os enganos do inimigo. Não queremos, Senhor, ser presas dos seus ardis, mas queremos andar em verdadeira liberdade, guardando os teus mandamentos e te colocando no centro da nossa vida, da nossa vontade. Nos dê um sábado feliz, abençoado na tua presença. Fica com todos os que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela essa palavra, né, vinda do Senhor, e bem explicada. E a questão de ter novo mundo e o velho mundo é a questão de mar e água, né? O anjo de Apocalipse também pisou no mar e pisou na terra, né? Levando essa mensagem e simbolizando o velho mundo, que é a Europa, a Ásia, aquele continente todo lá, e a terra significa o mar, a terra significa o novo mundo, que é a América. Bem explicado, muito obrigado, meu irmão, por isso, né? E a gente também vê lá em Gênesis, vê o dragão, o dragão, vê o falso profeta, né? E vê a besta ali, né? Se a gente for fazer uma alusão à aplicação, a gente vê que tem o dragão, tem a besta, que tem um animal, né? Tem o dragão, que é Satanás, tem o animal, que é a besta, e tem o falso profeta, que Eva se torna falso profeta e vem para Adão e dá do fruto. Olha, eu comi, estou aqui, ó, e não fez nada. Vamos ser como Deus, né? E a gente vê essa alusão ali também, desde Gênesis, e depois vai para o final dos últimos dias, que é Apocalipse, capítulo 13. Muito obrigado, Kevin, né, pela essa explanação. Primeiramente, a gente agradece a Deus, depois você como instrumento usado por ele para passar para nós, né?